Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Que Tem Vaga, a gente que fala sobre mercado de trabalho e carreira. E hoje trataremos da importância de ter um planejamento de carreira bem estruturado, até porque falamos de desafios, imprevistos que podem acontecer. E aí, qual a sua posição, seja colaborador ou empresa, né? Para essas e outras questões respondidas, Leonardo Berto é meu convidado, ele que é gerente de recrutamento da Robert Half. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Leonardo, sempre um prazer falar com você. É sempre um prazer estar com vocês, Leni. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, planejamento, algo super importante, a gente fala de planejamento econômico, financeiro, né? E também não porque não falar de planejamento de carreira. Qual a importância, por onde começamos de acordo com as suas análises? Como você já bem introduziu, é importante a gente falar de planejamento, acho que para todas as etapas da vida. E quando a gente fala de carreira, o planejamento talvez seja a maneira de você organizar melhor as decisões que você vai tomar, porque cada decisão na tua carreira impacta no resultado final. Então hoje é muito comum a gente pegar o profissional que tem, obviamente, os seus sonhos, as suas aspirações, de querer ser um líder, querer ser um gestor, ou querer ter sucesso, encontrar sucesso na tua carreira, mas não sabe para onde, nem por onde. Então fica aquela coisa de eu vou me dedicar muito, mas eu vou me dedicar ao que exatamente? Um bom planejamento de carreira vai te mostrar onde estão as melhores oportunidades, quais são as competências técnicas, ou seja, onde eu vou investir em termos de aprendizado, minha função acadêmica ou a educação continuada que a gente fala bastante aqui, como que eu vou alocar o meu tempo, onde que eu tenho que buscar o conhecimento e principalmente a carreira que eu escolhi, o que é esperado dela, como que eu avanço etapas, como que eu me torno uma pessoa ainda mais experiente, ainda mais qualificada. Então, planejar significa encurtar etapas, ou melhor, saber quais etapas eu preciso viver, perseguir. Então, é fundamental para o sucesso da carreira de qualquer profissional. Com certeza. Então, definição temos, mas como fazer, como colocar em prática? É o próprio colaborador que tem seu protagonismo também nessa etapa, nesse sentido, sentar lá, colocar na ponta do lápis seus planos, como é que funciona? É uma ótima pergunta, porque durante muito tempo a gente cobrou muito das empresas. Era comum você ouvir do colaborador que eu estou buscando uma nova oportunidade porque minha empresa não me oferece espaço para crescer. Ou eu quero me movimentar porque não existe um plano de carreira estruturado na minha companhia. E aí acho que é uma coisa legal de se falar, porque o tempo de desenvolvimento de uma empresa, a velocidade com que ela vai crescer, a velocidade com que os processos vão mudar, com que ela vai vender mais ou se estruturar a ponto de ter espaço para as pessoas continuarem crescendo, em geral, é diferente do meu tempo de carreira. Então, quando você traz na sua fala a importância que o candidato, o profissional tem hoje no mercado de trabalho, porque ele é o protagonista da carreira, ele é o protagonista do mercado de trabalho, planejar a carreira, trazer para si esse planejamento vai fazer toda a diferença. A gente está falando de você começar a tomar as decisões, de qual curso você quer fazer, qual área você gostaria de se especializar, qual idioma você vai dominar, quais competências você vai buscar. E isso vai te direcionar e abrir muitas portas de saber em qual empresa eu vou me aplicar, qual vai ser o caminho que eu vou seguir de carreira. Enquanto que uma pessoa que não investe tempo nesse estudo, nesse planejamento, ela acaba ficando refém de outras pessoas, porque o desenvolvimento de uma empresa não é sucesso de uma só, e eu acabo ficando refém de o que a minha empresa vai precisar. Quando que hoje o mercado demanda profissionais que saibam que o mercado demanda e não necessariamente uma organização. Olha, que interessante isso, até porque os tempos mudaram, não é, Leonardo? Isso é sem dúvida. Desde a pandemia, principalmente, que trouxe muitos avanços e rapidez para a digitalização inserida, até os modelos de trabalho híbrido, remoto ou presencial. Inclusive, sobre isso também eu queria te ouvir, porque tem muita gente que se adequa mais ou se adapta mais a um tipo de formato de trabalho, outras não. Isso também dita, né, sobre a realidade atual e sobre o planejamento ou a busca de mudança de carreira, os nômades digitais também que estão aí super presentes. Sem dúvida. Se a gente está falando de planejamento de carreira, eu estou planejando etapas, eu estou planejando o que eu preciso conhecer, eu estou planejando quais os mercados que eu vou buscar me inserir, etc. Hoje, não é mais só qual a graduação,
qual o idioma, mas eu preciso entender qual o modelo de trabalho, qual a cultura, porque se é presencial, eu tenho uma dinâmica. A gente, inclusive, teve a oportunidade em algum dos episódios anteriores de conversar sobre isso. A empresa com um modelo de trabalho presencial, ela tem uma cultura, em geral, um pouco mais tateável. Eu estou do lado do meu colaborador. Quando que eu vou para um ambiente totalmente remoto, eu passei a exigir, não de uma área específica, mas de todo mundo, autogestão, automotivação, capacidade de planejamento, um nível de organização de tarefas muito maior. Então, se eu começo a observar que o modelo de trabalho mudou, eu começo a entender que as competências mudaram. E que eu tenho ainda uma necessidade de profissionais qualificados ainda maior. Porque antes eu tinha um modelo de empresa, várias culturas, vários processos. Agora eu tenho 4 modelos: remoto, híbrido, conservador, que a gente fala, um híbrido mais flex, e as empresas que voltaram presencialmente. Então, toda essa transformação do mercado faz com que o planejamento de carreira ele seja ainda mais importante, porque muda o modelo, mudam as competências. Se mudam as competências, para algumas empresas eu mudo até a estrutura. Tive que mudar posições, tive que alterar essas posições. E aí aquela pessoa que ficou esperando um direcionamento da empresa, talvez ela tenha perdido o lugar dela naquele grupo específico, porque mudou a competência e eu não acompanhei. Nossa, muito interessante, até porque também questões geracionais se interligam a essa questão de planejamento, porque hoje a gente vê que as gerações não querem mais aquela questão de estou me sentindo preso ou vou ficar aqui só porque eu ganho um X, né? O propósito também está inserido nesse processo de decisão, de manutenção de emprego ou até de busca pela mudança. E acredito que essa busca pela mudança, falando também da geração, né, da questão geracional, diversidade, está interligado, né? Com certeza. Se a gente puxar para esse lado do propósito, aí a gente consegue conectar bem com a questão do planejamento de carreira, porque como você bem trouxe, né, o profissional assume o protagonismo da carreira dele num processo que ele começa a preencher um espaço que fica entre as empresas que sabem, enxergam a importância de apoiar o desenvolvimento do teu colaborador, seja por uma necessidade operacional, ou seja porque ela vê valor naquilo, ou seja porque ela entende que reter o colaborador dela, desenvolver, vai gerar eficiência, vai ser um diferencial competitivo. E de um outro lado você tem o colaborador que enxergou esse vácuo. Peraí, a empresa não está olhando para a minha carreira. E aí você tem um monte de gente que começa a falar sobre o propósito. Mas peraí, por que a pergunta do coach e do feedback? Por que você acorda para vir para cá cedo? Por que você escolheu fazer o que você faz? No início, se a gente olhar os últimos 5 anos, até antes da pandemia, falava-se em propósito como uma questão geracional mesmo. Muita coisa do jovem que está entrando no mercado de trabalho, aquela pessoa que está tendo seu primeiro emprego, idealista, cheio de sonhos. Só que esse é um conceito que, principalmente com essa transformação do mercado, ele é difundido. Você tem o executivo se questionando. Por que eu venho? O que eu quero entregar? Agora, você falar algo que chama atenção nesse sentido, porque você citou a respeito da permanência ou não desse profissional na empresa. E aí a gente fala de índice de rotatividade ou turnover, também que é um medidor muito importante, no sentido de o que é que falta, né, para eu aparar as arestas e tentar diminuir esse índice que pode ser prejudicial, até porque você não cria uma fidelização desse colaborador, né? Então, ficar treinando, eu acho que toda hora alguém que você contrata e recontrata e busca, eu acho que traz um certo, não sei se é atraso a palavra, Leonardo. Como é que a gente pode analisar essa questão do índice de turnover no sentido prejudicial e tentar diminuir o número de rotatividade? Se a gente for fazer essa análise, como você bem colocou, do ponto de vista das situações em que ele é prejudicial, a gente está falando de dinheiro, custo, porque é um custo de hora da liderança, da estrutura de treinamentos, da universidade corporativa, dos pares e dos demais colaboradores, formando aquela pessoa que vai ficar pouco tempo e vai embora. É o risco operacional,
para diversas funções, seja numa área de vendas, seja numa área de administrativa, de recursos humanos, o risco daquela pessoa que ainda não está 100% pronta, cuidando de alguns processos, ela não está plenamente capacitada, ela sai. Sempre que você tem uma perda, por melhor que é o handover, ou como a gente costuma dizer, a troca de funções entre a pessoa que sai e a que está chegando, você tem informações que estão no ser humano. Ou informações que estão dentro de um sistema, mas você não tem um contexto. O risco dessa informação que se perde, às vezes significa um contrato perdido, uma venda não feita, ou uma decisão não tomada. A gente também pode falar da questão da cultura, que a gente vê muito isso na pandemia. No final do ano passado, teve aquele movimento dos desligamentos, final do ano passado, início desse ano, dos desligamentos em massa em alguns grupos de tecnologia. É super importante falar sobre demissão e turnover, porque a gente fala muito dessas pessoas que estão sendo desligadas, é o contexto agora, o que ela faz, o planejamento de carreira, o que impacta dentro da empresa. Mas a gente fala pouco sobre os que ficam e sobre como aquela estrutura segue depois dessa demissão. Então, além de todo esse risco operacional, eu tenho um risco de clima. Porque se eu não trato bem quem fica, eu gero um ambiente de insegurança. Meu Deus, não para ninguém nessa área, não paga ninguém nessa empresa. Nossa, mas você vai trabalhar na empresa X? Ali não para ninguém. As pessoas se falam. A gente está falando de planejamento de carreira, é super importante trazer algo que é um pré-requisito para muitas organizações, que é o segundo idioma. A formação superior completa, a especialização, o conhecimento em banco de dados, em ferramentas hoje digitais. Tem também a questão de saúde mental, Leonardo, que me veio aqui agora, de abordar e interligar com a questão de planejamento, né? Até porque muitas vezes ou o colaborador pode estar insatisfeito ou realmente enfrentando algum problema nesse sentido, seja ligado à insatisfação, a burnout, por exemplo, ou essas questões que também as empresas estão com o olhar mais humanizado, né? Ou deveriam estar, pelo menos. Como é que a gente olha para planejamento de carreira? Saúde mental é o pontapé para você realmente sentar e falar, não, agora eu tenho que rever, tenho que saber como me mexer. Como é que funciona na sua visão, por exemplo? Eu acho que qualquer que seja o gatilho, o importante é que tenha um gatilho para você começar a planejar seus movimentos. A saúde mental tem sido, sim, um gatilho importante para muita gente. E a saúde mental hoje do colaborador, ela é impactada em vários aspectos, seja pela carga de trabalho, seja pela insatisfação com o processo que eu executo, uma insatisfação com o meu momento de carreira mesmo. Mas ela pode ter relação direta com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, eu tenho situações na minha vida pessoal e que, às vezes, a minha rotina no trabalho ela não é nem tão estafante. Mas eu não estou conseguindo achar um equilíbrio entre os dois pratos, talvez os mais importantes da vida de uma pessoa. E aquilo é um gatilho para uma saúde, para não saúde mental, né? Para um momento emocional e psíquico desconfortável. Então, só que aqui eu faço um parênteses com dois aspectos importantes, ou dois recortes, na verdade. A saúde mental, o burnout, o cansaço, a exaustão pela cultura, isso é muito comum. Eu não me adapto a um modelo de gestão da minha organização. A forma como a minha liderança me cobra e se relaciona comigo não é exatamente como eu valorizo. Um exemplo básico, gosto de trabalhar com autonomia e tenho uma microgestão. Ou gosto de um gestor próximo que acompanhe meus processos, eu tenho um líder distante. No curto prazo pode parecer uma coisa pequena, mas no longo prazo isso vai gerando estresse, impacta. Outra questão são os valores, a cultura. A gente estava falando de diversidade e inclusão. Super importante. Se eu faço parte de um grupo, se eu tenho em mim alguma questão, eu valorizo as políticas de diversidade e inclusão, eu faço parte de alguma das minorias que estão recebendo as políticas afirmativas, ou de alguma maneira, algum comportamento ou parte da minha cultura, quem eu sou, não é
efetivamente bem aceito dentro daquela organização, ou a organização tem uma cultura um pouco agressiva com determinados públicos. Eu trabalho porque eu preciso, mas aquilo também vai minando. Um exemplo muito tradicional, eu acredito, eu tenho um posicionamento pessoal em relação a um tipo de alimentação e eu vou trabalhar numa organização que vai contra esses princípios. Tem prazo determinado. Então, dentro do meu planejamento de carreira, reconhecer propósito, valores, o que eu acredito, o que é inegociável para mim, e colocar isso no meu planejamento na hora que eu vou, no momento que eu vou buscar uma empresa, tentar reconhecer os meus valores dentro da empresa, vai ser muito assertivo. A gente tem estudos que mostram que o profissional que trabalha feliz, ele é mais eficiente e ele fica mais tempo. Ele entrega mais resultados dentro da organização. Então, se a empresa está buscando que você seja feliz dentro da empresa de alguma maneira, mais ou menos desenvolvido, o profissional precisa assumir este protagonismo também de reconhecer onde ele vai ser feliz. Então, é fundamental. Se ele não estiver bem emocionalmente, se não tiver uma saúde mental, ele não vai ficar e ele não vai performar. Claro, com certeza. Leonardo, temos a questão da diversidade mais uma vez, mas agora pelo âmbito de longevidade na carreira. A gente fala também não só da reforma da Previdência, que trouxe algumas mudanças no quesito aposentadoria, mas o planejamento também nesse sentido. Porque muita gente, ou até o próprio mercado, ainda tem uns recortes que trazem tal faixa da população com tal idade tem dificuldade de encontrar local no mercado de trabalho, enfim, vaga. Quando a gente olha para isso, para a questão idade e planejamento, isso é um fator que realmente pega? Como é que as pessoas podem lidar? Essas pessoas que podem ser mais experientes mesmo, que estão nesse patamar aí da idade que é considerada às vezes até um tabu, né? Qual é a sua visão a respeito disso? É algo que também o mercado mostra bastante evolução. Você tem políticas afirmativas dentro das empresas em processos de recrutamento e seleção para os diferentes grupos, e o etarismo é um deles. E é algo que vem sendo atacado, por quê? Se a gente pega o índice de confiança agora da Robert Half, a versão atual, a gente está vendo a queda da taxa de desemprego para 8,1, do profissional qualificado para algo em volta de 4. E é um pouco da conversa. O profissional qualificado, o recorte do governo é formação superior completa, mais de 25 anos, 4%. Se eu começo a aplicar requisitos do dia a dia de uma empresa, por exemplo, um idioma, ou a especialização técnica num determinado tema, algo que é muito comum, ICMS dentro das empresas. Eu conheço de ICMS e as variações do ICMS. São conhecimentos super demandados. Se eu começo a aplicar todas essas regrinhas, eu percebo que essa taxa de desemprego ela ainda é menor. Com o avanço, e essa é a tendência, com o mercado contratando, a taxa de desemprego caindo, essas políticas afirmativas elas têm um peso ainda maior, porque eu tenho aqui um público altamente especializado, eu tenho um público que já passou por N situações de mercado. Mercado em crise, mercado em momentos bons, mercado estável, e de alguma maneira, por alguma razão, existiu um paradigma que hoje a gente vê sendo quebrado. Então, eu sou muito otimista com essa questão, pelo que eu estou vendo acontecer dentro das empresas. Ao mesmo tempo, isso tem a ver com o amadurecimento da gestão. A gente já vê grupos, as empresas no processo de recrutamento, Aline, elas tendem a minimizar o risco. E isso é o objetivo de um processo, mas ele também traz o risco do julgamento. Eu tomar decisões por uma experiência passada e achar que todo mundo vai ter aquele mesmo comportamento. Então, o que a gente vê alguns grupos fazendo eu não tenho uma posição de liderança para esse profissional super experiente, mas eu tenho uma vaga de consultor, eu tenho uma vaga de analista e, de repente, eles estão começando a enxergar que a diversidade, o equilíbrio, é super importante. Eu tenho um time super jovem, trazer uma pessoa mais experiente em termos de idade pode trazer um equilíbrio, posso trazer uma experiência que essa equipe não tem. Ou o movimento inverso também é muito comum. Empresas que estão bastante amadurecidas, então a gente tem alguns segmentos em que isso é mais comum, que tem um grupo de funcionários de 20, 30, 40 anos de empresa, trazer um profissional recém-formado que está entrando no mercado de trabalho tem exatamente o mesmo efeito. Então o que acontece é que a gente só está virando ampulheta.
eu enxergava, o mercado enxergava, eu preciso de energia, eu preciso do cara jovem, porque eu criei o paradigma que a pessoa jovem tem energia. E eu virei ampulheta, eu percebi que não, é o equilíbrio de tudo isso. O profissional maduro, ele tem muita energia. E ele tem uma energia inteligente. Ele sabe alocar, ele tem experiência, ele já passou, né? É ponderado. Então, a tendência com a evolução do mercado é que você tenha mais espaço e que você absorva mais mão de obra na sua diversidade. Boa, muito interessante saber essa visão, porque, né, não existe a invalidez profissional nesse sentido só porque você tem uma certa idade que você vai parar, ou pelo menos não deveria ser assim. A gente torce para que, né, essa visão aí positiva siga cada vez mais. No planejamento de carreira, quando a gente fala de etarismo, é super importante colocar a educação continuada. Boa. Porque, de fato, os últimos 5 anos eles foram muito agressivos em termos de transformações. Digital, técnica, o mercado brasileiro evoluiu muito em regulamentações em diversos segmentos. Então, o profissional que está fora, seja ele um profissional de 60 anos de idade, seja ele um profissional de 20, ele precisa ter no planejamento dele a atualização, a busca pelo que está sendo demandado, o que as empresas precisam. Eu colocando isso em pauta, eu tenho espaço no mercado de trabalho. Leonardo, você citou alguns números do recorte da pesquisa que a Robert levantou. Tem algum outro que você cita como também importante a gente tratar aqui? Eu lembro que 49% dos profissionais não tinham, né, esse planejamento de carreira, quase metade deles, o que chamou a atenção, principalmente para a importância da gente falar aqui sobre isso. Tem algum outro número que você traz como um pontual, assim? Eu colocaria, a gente sempre bate nessa tecla, né, que faz a diferença e é um propulsor. Colocar o idioma nesse planejamento. A gente tem uma parcela muito grande, eu não vou me lembrar o número exatamente, mas a gente tem menos de 5% dos tributaristas no Brasil falam inglês. É muito e hoje, pouco. E quando eu falo em planejamento de carreira, eu não consigo recortar, eu não consigo tirar as empresas multinacionais. Ou mesmo as empresas nacionais que hoje demandam subsídios de empresas de fora do país e tem clientes fora do país. Então, se a gente está falando de planejamento de carreira, é super importante trazer algo que é um pré-requisito para muitas organizações, que é o segundo idioma. A formação superior completa, a especialização, conhecimento em banco de dados, em ferramentas hoje digitais. A gente fala de plano de carreira, quando a gente fala desses 49%, você ainda vincula muito o planejamento de carreira ao plano de carreira. Então, eu vou ficar 2 anos nessa função, vou ser promovido, depois vou para essa função. E é o inverso. A gente tem que falar o que eu preciso construir nessa função que eu executo hoje. Porque a evolução disso é consequência do amadurecimento dessas tarefas e do conhecimento adquirido aqui. Claro. Para finalizar, minuto final aqui da nossa conversa que passou tão rápido, Leonardo, suas considerações finais para quem nos assiste, quem sabe uma dica? Um bom planejamento de carreira, ele começa, sabendo, do seguinte ponto. Onde eu quero chegar? Quais são as etapas que eu quero vivenciar? Então, ele pode começar do sonho. Quero ser o diretor, a diretora de uma organização, quero empreender, ou quero ser um especialista sem gestão de pessoas. Esse objetivo é importante para que eu possa ir descendo, fazendo um desmembramento de cada etapa e percebendo quais são os requisitos. Então, primeiro ponto, avalie os pré-requisitos, avalie as características técnicas e comportamentais que a carreira que você está escolhendo demanda. Uma segunda dica, converse com pessoas, líderes, pares, clientes internos, pessoas que você conhece do teu ambiente, do teu networking, a importância do networking, pessoas que já passaram por essas mesmas etapas, ou mesmo em áreas diferentes, mas pessoas que tiveram a evolução que você busca, para entender quais são essas dores e eu poder me preparar. E o terceiro ponto, conheça o seu mercado. O que eu quero dizer com isso? Se eu trabalho num mercado X, a minha empregabilidade ela vai ser enorme nos concorrentes dentro daquele mercado X, nos clientes daquele mercado X e fornecedores, ou seja, a cadeia de serviço. Em segundo lugar, todas as empresas que têm processo, porte e estrutura similar. E aí você
começa a achar um caminho. Onde eu vou aplicar, quais vagas eu vou aplicar, o que esses mercados demandam, e aí fica mais fácil de organizar todo o meu planejamento de carreira. Maravilha. Muito obrigada, Leonardo Berto, por todas as explicações, aqui dicas, então, que são preciosas nesse processo. Ótimo trabalho, bom ano para você pela frente junto a Robert Half e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua audiência. Lembro sempre que pelo YouTube Band Jornalismo nosso programa fica disponível, além, claro, da plataforma de áudio utilizada, o nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até o próximo programa.